Santos, desliguem a sua internet, mas liguem o seu espírito, acendam o seu espírito, aleluia. Louvado seja o Senhor, estamos aqui para considerar o Cristo todo inclusivo no livro de Mateus. E eu estava considerando um pouco, usamos esta frase, o Cristo todo inclusivo. Podemos usar essa frase sem termos muita consideração, mas eu desfrutei tanto este hino esta manhã. Este Cristo e até este hino não mostra tudo o que Cristo é. Louvado seja o Senhor pelo Cristo todo inclusivo. Ele é tudo o que precisamos. Se você tem uma necessidade específica, sabedoria, força, paz, Cristo pode satisfazer essa necessidade. Ele não somente pode satisfazer essa necessidade, mas Ele é isso. Ele é o Cristo todo inclusivo. Quão maravilhoso nos reunirmos essa semana nessa conferência de ações de graça. Podemos ser gratos pelo nosso Cristo todo inclusivo. Temos 2 aspectos específicos nesta mensagem que pode nos tocar. Vemos que Cristo é o noivo e o médico. Isso também é revelado em outros evangelhos. Ontem, na mensagem 1, o nosso irmão mencionou que a oração e a expectativa para esta conferência é que esta conferência possa satisfazer a necessidade do Senhor e também de todas as igrejas locais em toda a terra. Que isso aconteça. Eu creio que de fato isso acontecerá, que as palavras faladas, as questões reveladas a nós esse final de semana satisfarão as necessidades do Senhor e as nossas necessidades. Então, agradeço ao Senhor por este tempo. Uma coisa que falamos na mensagem de ontem, vimos quando consideramos Cristo, vemos que isso não é uma questão de religião, e vemos isso no esboço, que Cristo é versus religião, é contra a religião. Ele está fora da religião, e começa em Mateus 2, onde você tem todos os religiosos, os escribas e fariseus, eles conheciam as escrituras, eles estavam familiarizados com a escritura, mas eles não encontravam o Senhor. Os magos, os gentios, eles encontraram Cristo pela estrela viva. Da mesma maneira, vamos considerar 2 atributos do que Cristo é. São 2 atributos fora da religião. E o contexto, aqui percebemos que contra esse pano de fundo da religião, essa mentalidade religiosa, podemos ver por todo o livro de Mateus, o Senhor está continuamente lidando, por um lado, Ele busca satisfazer as necessidades dos seres humanos, onde eles estão, mas ao mesmo tempo tem esse pano de fundo religioso bem forte, os escribas e fariseus. Eles continuamente questionam, se opõem. Até no começo do capítulo 9, eles acusaram o Senhor de blasfêmia. Vocês podem imaginar isso? Os que eram experientes, os religiosos, eles acusaram o Senhor de blasfêmia. Eles não perceberam que ele não era somente um homem, mas ele também era Deus. Ele era tanto homem quanto Deus. Esse Cristo todo inclusivo nos encontra sendo um homem e Deus. Mas os fariseus, por causa do seu conhecimento, eles não tinham coração para isso. Então, santos, que possamos ser libertados de qualquer tipo de influência. Nós podemos pensar, eu já conheço sobre Cristo, já estou familiarizado com Cristo como o médico e o noivo, já conheço essas coisas. Já estou familiarizado com esta frase, o Cristo todo inclusivo. Pensamos que já sabemos, mas que possamos ser esvaziados, que possamos ser pobres em espíritos e abertos para receber uma revelação nova, atualizada. Eu gosto dessa palavra, atualizada, com relação ao que Cristo é. A restauração do Senhor é, na verdade, uma restauração do Cristo todo inclusivo. Mas, quero falar um pouco sobre isso. O Cristo todo inclusivo, cantamos este hino maravilhoso, descrevendo tantos atributos do que Cristo é. No entanto, se carecermos no nosso desfrute subjetivo de Cristo,
ainda não alcançamos a meta, porque a nossa necessidade nesses dias é entrarmos nas experiências subjetivas e no desfrute subjetivo do Cristo todo inclusivo. Nenhum de nós pode dizer que já alcançou, mas possamos ser aqueles que buscam continuamente o Senhor de tal maneira, não somente para experimentarmos, para o desfrutarmos, este Cristo todo inclusivo. Ele é tanto para nós, mas o nosso desfrute e experiência é tão pequena, são tão poucos. Oh, que o Senhor tenha misericórdia, tenha graça para possamos correr e buscá-lo e buscarmos entrar nessas experiências. Então, a restauração do Senhor é não somente a restauração do Cristo todo inclusivo, é claro, o ministério do irmão Lee nos Estados Unidos começou com a conferência sobre o Cristo todo inclusivo. Este Cristo, ao nos referirmos a Ele, dizemos que Ele é todo inclusivo porque Ele é tantas coisas para nós. Ele é a realidade de todas as coisas positivas. O livro de Colossenses nos mostra isso. Ele é a realidade de todas as sombras. Então, todas as coisas positivas que você lê na palavra, até na experiência humana, a realidade disso é o próprio Cristo. Todos, como seres humanos, precisamos comer, beber, respirar. Precisamos fazer essas coisas para vivermos a nossa vida humana básica. Mas a realidade de comermos, bebermos e respirarmos é Cristo como o Espírito que dá vida. Então, que o Senhor nos toque este final de semana. Todos tenhamos um tempo onde nos encontramos com o Senhor, possamos lidar com o Senhor, nos abrirmos ao Senhor e entrarmos em experiências novas e subjetivas dele. Isso é para nós. Cristo é para nós. Se ele é por nós, o que pode ser contra nós? Então, vamos entrar no esboço. E ao começarmos, santos, eu gostaria de ler para vocês os versículos. Eu apreciei o irmão Ed na noite passada lendo esses versículos para nós. Então, eu gostaria de começar lendo os versículos. Mateus capítulo 9. E vou ler os versículos para vocês. Mateus 9, de 10 a 14. Então, vamos ler de 10 a 15. E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa na casa, eis que muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e reclinaram-se com Jesus e seus discípulos. Que figura maravilhosa! Ele está ali, reclinado com eles. Ele estava tão feliz de estar com os pecadores e os cobradores de impostos. Ele não estava escondido no canto, ele estava reclinado com eles. Porque ele estava ali, como vamos ver, para curá-los, para satisfazer a necessidade deles. E vendo isso, os fariseus... Então, vemos ali a chegada dos fariseus. Eles viram o Senhor reclinado com os pecadores e os cobradores de impostos. Para nós nos regozijaríamos em ver tal cena. Mas os fariseus viram isso e perguntaram: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Mas quando ele escutou isso, ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Então chegaram a eles os discípulos de João e perguntando: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes o companheiro do noivo, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão. E vamos entrar nesses últimos 2 versículos, na segunda parte do esboço. Isso é tão impressionante que o Senhor está ali com os pecadores e os cobradores de impostos. E tem esses fariseus. Isso é tão significativo que nos evangelhos,
A oposição do Senhor não vinha dos pecadores e cobradores de impostos, vinha dos fariseus, vinha dos escribas, dos advogados, pois eles estavam, doutores da lei, eles estavam sempre questionando o Senhor. Então, primeiro, temos de ter uma visão e um entendimento de que o nosso Cristo está fora da religião. Muitas vezes nos evangelhos, falamos às pessoas sobre o Senhor, sobre as boas novas. A primeira reação parece ser, eu vou à igreja. Ok, eu gosto do que você está dizendo, eu vou começar a ir à igreja. E imediatamente há uma reação religiosa nas pessoas. Isso nos mostra que a religião realmente está no nosso sangue. E ao começarmos, eu gostaria de ler o Algarismo Romano 1 juntos. O Evangelho de Mateus revela que Cristo contrapõe-se à religião e que as coisas acerca de Cristo estão fora da religião. Então, ele é versus a religião e ele está fora da religião. No ponto A diz o nascimento de Cristo, encontrar Cristo, recomendar Cristo e seguir Cristo estavam todos fora da religião. E temos os versículos aqui. Se vocês passarem pelos versículos, vocês perceberão, começando com o nascimento de Cristo, ele estava ali, nasceu de uma virgem, Maria e José estavam ali. Ele está numa manjedoura. Não há lugar para ele. Ele estava fora da religião mesmo no seu nascimento. E então, ao recomendar Cristo, vimos isso com os magos. Eles viram Cristo como a estrela viva. Eles tinham coração de seguir essa estrela viva. Eles encontraram quem? O Salvador. É claro que o recomendar Cristo, vemos isso com João. O João Batista veio, ele estava fora da religião. Ele comia mel selvagem, ele estava vestido de peles de camelo. Ele não era religioso de jeito nenhum. Então, o recomendar de Cristo estava fora de Cristo. E, por fim, o seguir Cristo. Ele foi aos pecadores, os galileus. Eles estavam fazendo amarrando suas redes, remendando as suas redes. E ele disse, venham, sigam-me. Isso tudo mostra que o Senhor estava fora da religião. Qualquer ideia de fazer coisas miraculosamente na religião é uma tentação do diabo. Temos os versículos aí em Mateus 4, onde Satanás está tentando o Senhor. E é claro que o Senhor disse, não porás à prova o Senhor teu Deus. Ao buscar coisas miraculosas, muitas vezes essas coisas são exibidas na religião. As pessoas gostam dos milagres, mas o Senhor não está tão interessado em milagres. Ele não está tão interessado em milagres como ele está interessado em curar as pessoas enfermas. E no ponto C vemos que como o médico e o noivo, Cristo contrapõe-se à religião. Por fim, D, o Senhor Jesus não se importa com a tradição religiosa, ele se importa com a realidade interior. Santos, simplesmente para expandirmos esse entendimento sobre o que é religião, eu tenho uns pontos aqui no ministério. Isso começa com o estudo Vida de João, mensagem 14. Ele fala, a religião é uma invenção humana, um produto da mente humana caída. É a melhor invenção da cultura humana, mas com relação à economia de Deus, ela é o maior inimigo de Deus. Ela é totalmente contra a economia de Deus. Eu digo novamente, Deus não tinha uma intenção de estabelecer uma religião. A sua intenção era dar a sua palavra santa ao seu povo, revelando a eles que aquele que viria, o Filho de Deus, seria a sua salvação e a sua vida para o cumprimento do propósito de Deus. E então, outra porção do ministério de Gênesis, a mensagem 23 do Estudo Vida, isso que fala sobre Caim. Caim é onde vemos, não vamos passar muito tempo nisso, mas Caim
Foi em Caim que começou a religião. Judas 11 fala daqueles que perseguiram pelo caminho de Caim. Qual o caminho de Caim? É fazer o bem, agradar a Deus e adorar a Deus presunçosamente por meio do próprio esforço do homem e segundo a sua própria invenção, sob a motivação do diabo. O caminho de Caim é adorar a Deus religiosamente sem Cristo. De maneira humana, o caminho de Caim não é ruim, pois a religião é a melhor invenção da cultura humana. De fato, segundo a Bíblia, a religião foi a primeira e a principal invenção da cultura humana. No entanto, precisamos fazer essa pergunta: quem inventou a religião? Não foi o próprio Caim, mas Satanás, o motivador nele. Então, para aqueles que são novos entre nós, talvez isso seja uma palavra muito forte. Não estamos aqui para criticar a religião, mas precisamos ver algo. Precisamos ver que para experimentarmos e desfrutarmos de Cristo, isso não é uma questão religiosa. Você pode fazer muitas coisas boas e não estamos aqui para criticar nada disso. Mas essas coisas religiosas podem ser uma distração da pessoa de Cristo. Precisamos ver essa distinção. Rapidamente, isso me lembrou de que alguns anos, quando eu fui visitar Israel, no templo, você pode ver ali na parede os judeus orando. Para mim, você tem que respeitar isso e admirar a certo ponto o que eles estão fazendo, porque eles são tão dedicados, eles passam horas orando, lendo as escrituras e até cantando. Mas eu estava considerando, ao estar ali, eles não creem que Jesus é o Messias. Então, o que é isso que eles estão fazendo? O que está acontecendo aqui? Uau! Essa foi a própria definição do exercício da religião: adorar a Deus sem Cristo. Então, ao fazer isso, não há realidade. É uma atividade religiosa vã. Então, irmãos, mesmo entre nós, que não sejamos distraídos pelas coisas religiosas. Chegamos ao algarismo romano 2. Vamos ler juntos. Mateus 9, de 10 a 13, indica que podemos experimentar e desfrutar Cristo como o médico. No treinamento recente para os irmãos responsáveis, cooperadores e irmãos responsáveis, estudamos Mateus de 4 a 7. E nesses capítulos vemos a constituição do povo do reino de Deus. E claro, Mateus fala sobre o reino, principalmente. E nos capítulos de 5 a 7, vemos a constituição do povo do reino. É muito elevada. Depois de tudo que o Senhor fala, ele diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então percebemos, quem pode fazer isso? Que chance eu tenho? Mas agradeço ao Senhor. O que vemos ali é que o viver do povo do reino não é uma questão da vida natural, é uma questão da vida divina sendo vivida por meio dos seres humanos. Então temos o capítulo de 5 a 7, estabelecendo a Constituição. Isso é quem somos, o que somos constituídos. Somos constituídos com a vida divina, como um certo viver que resulta nisso. Mas contra este padrão, você pode sentir, isso é impossível, não tem como. Mas, louvado seja o Senhor, no capítulo 8 a 9, vemos o quanto o Senhor está curando. É claro, temos essa sessão que acabamos de ler, onde o Senhor indica que Ele é um médico, mas, na verdade, durante o capítulos 8 e 9, vemos que o que ele faz o tempo todo é curar as pessoas. Você tem o leproso, o servo do centurião, temos os dois que estavam possuídos por demônios. O Senhor expulsou os seus demônios, os demônios correram para os porcos e eles correram para o abismo. E ele está ali então reclinado com os pecadores e cobradores de impostos, e ele revela a si mesmo, principalmente no capítulo 8 e 9, e por todo o Evangelho, ele diz: eu vim para curar o enfermo.
Isso é algo tão prazeroso, tão agradável, se considerarmos com a nossa mentalidade religiosa. Pensamos, temos de fazer isso, temos de alcançar um padrão, temos de ser de acordo com certas coisas. Bem, na verdade, o Senhor se preocupa muito mais de nos encontrar onde estamos, de nos curar de todas as coisas de que sofremos. Fui lembrada de um hino, assim como sou, tal qual estou. Podemos nos chegar ao Senhor assim como estamos, como somos. Isso significa que você não precisa melhorar antes de se chegar ao Senhor. Você não tem de passar por algum tipo de autoaperfeiçoamento ou mudar o seu comportamento. Tal qual estou, assim como somos, nos achegamos a Ele. E assim Ele ministra a nós para satisfazer qualquer que seja a nossa necessidade. Ele ministra o Cristo todo inclusivo. Sob o algarismo romano 2. Bom, na verdade, gostaria de enfatizar no ponto 2. Diz que Mateus 9 indica que podemos experimentar e desfrutar Cristo como médico. Gostaria de enfatizar que a experiência nos introduz a mais desfrute, mas temos de ter a meta do desfrute. Já nos referimos a isso antes. Você traz um brócolis ao seu filho, à sua filha, você oferece a ele, ela está ali sentada na cadeira, é a hora do jantar, é a hora de comer, e então é hora deles experienciarem brócolis, experimentarem brócolis. A maioria do tempo não há muito desfrute, na maior parte das vezes. Então, o que queremos, a nossa meta não é experimentarmos, mas desfrutarmos, que as nossas experiências nos tragam a um desfrute mais elevado de Cristo como médico. Ao chamar as pessoas para segui-lo para o reino, o Senhor Jesus ministrou como um médico, não como um juiz. Só esse ponto, estou tão grato. Vocês não estão gratos? O Senhor, Ele se encontra conosco como um médico, não como um juiz. Agradeço o Senhor que Ele vem a nós como um médico. Um juiz, o juízo de um juiz é segundo a justiça, enquanto a cura de um médico é segundo a misericórdia e graça. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E em sua misericórdia, Ele tem prazer em nos curar de qualquer doença, qualquer enfermidade que tenhamos, que experimentemos. O Cristo veio ministrar como um médico para nos curar, restaurar, reavivar e salvar. Que tal, irmãos? A fim de que sejamos reconstituídos para sermos os seus cidadãos novos e celestiais, com quem Ele está estabelecendo o seu reino celestial nesta terra corrupta. Então, ao buscar ganhar um povo do reino, Ele não está buscando que esse povo do reino sejam especialistas ou super-homens. Ele quer curar as pessoas, o povo, os regenerados, aqueles que estão abertos a Ele. Ele faz isso por meio de curá-los, ao tocá-los, e então podemos ser constituídos seu povo do reino. E como médico, Ele cura. Essa palavra curar vai aparecer várias vezes neste esboço. Vocês não estão gratos que Cristo é o nosso médico que vem nos curar? Ele vem nos restaurar, reavivar e salvar. Eu creio que todos nós aqui neste salão têm alguma experiência sobre isso. Quer seja quando conhecemos o Senhor ou durante a nossa vida cristã. O Senhor vem a nós desta maneira. Ponto D. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. O Senhor Jesus cura nossa doença espiritual, a doença do pecado. Entre o pecado e a morte há todos os tipos de doenças, moléstias e enfermidades.
O Senhor Jesus perdoa os nossos pecados e também nos cura de todas as maneiras. Como pecadores, estamos totalmente doentes, pois estamos doentes física, espiritual, moral e mentalmente. Mas Jesus, o perdoador e o médico, pode curar todas as nossas doenças. Vale a pena passarmos tempos simplesmente neste ponto, passarmos tempos neste ponto. Estamos doentes de todas as maneiras, não só fisicamente, mas espiritualmente, moralmente e mentalmente. Estava considerando um pouco essa questão de Cristo como nosso médico. Todos tivemos experiências com médicos. Claro, algumas experiências são boas, mas eu posso dizer, a maioria das experiências que eu tive são boas. Cuidar das necessidades dos outros. E eu apreciei, por exemplo, na igreja em Dublin, na Irlanda, de onde eu sou, vários irmãos são médicos e outros são enfermeiros. E muito interessante, minha esposa e eu estamos ali, nós somos os mais velhos da igreja. E muitas vezes os médicos eles vêm perguntar como vocês estão, vocês precisam de algo. E às vezes vocês precisam de fazer um teste, exame de sangue, disso e daquilo. E os santos são tão agradáveis, tão doces. Há vários médicos entre nós que simplesmente têm um coração pelas pessoas. Então, para o Senhor se igualar, se comparar a Cristo como médico, é muito significativo para termos esse tipo de relacionamento com o Senhor há 30 anos. Me lembrando de algo, uma experiência que eu tive várias vezes. Eu fui para emergência, pronto-socorro, por causa de algum acidente, ou fui hospitalizado algumas vezes, cirurgias aqui e ali. E parece que o cuidado de um médico, ele significa tudo, porque você está em uma situação delicada, vulnerável. Você está lidando com um problema, você não pode controlar, por exemplo. Você não pode controlar. Eu tive em acidentes onde eu tive que ter cirurgia para o meu câncer de pele, um melanoma, um tipo mais sério de câncer de pele. E você escuta essa palavra começando com C, câncer, definitivamente isso chama a sua atenção. E então, você se sente vulnerável. E você se sente... Existe ali um elemento de... Você não tem esperança, falta de esperança. E eu me lembro claramente até hoje, isso já faz uns anos, para dizer a história, contar a história. Eu fui a um dermatologista, eu tinha uma mancha aqui no meu rosto. Ele falou, eu pensei, deve ter algum creme para lidar com isso. Então, o médico me passou algo e isso consertou aquela mancha. Mas aí ele viu algo no meu braço e ele pensou, vamos fazer uma biópsia. Mas eu acho que não é nada. E naquele ponto, eu já tinha marcado, eu já tinha me mudado. Eu já tinha um voo para aquela... E eu descobri, então, que eu tinha melanoma, que é um câncer mais sério. Outros tipos você pode remover e não é nada sério, mas isso é... Ok. Um dos irmãos se referiu, o irmão Rick, para mim. Ele talvez nem se lembre disso, mas eu me lembro dessa conversa. Irmão Rick, eu tenho que me mudar no sábado. Isso era quinta-feira. Eu ainda posso me mudar? O que eu devo fazer? Ele disse, você pode se mudar, mas você tem que cuidar disso imediatamente. Então mudamos para Nova York. No dia seguinte, eu fui na internet, baseado na comunhão com o irmão Rick, eu pensei, preciso encontrar um lugar para lidar com isso. Eu achei o melhor lugar em Nova York para lidar com isso. E eu achei
essa clínica, eu não estou aqui para fazer propaganda dela, mas de qualquer forma, a pessoa que eu contatei, eu liguei e a pessoa que falou comigo disse, eu senti imediatamente, eu sinto bem, porque eu sabia que essa pessoa ia cuidar de mim. Ele era tão profissional, tão cuidadoso. Ele não era um médico, mas ele estava trabalhando para o médico. Então, por fim, quando eu cheguei lá, oh, uau! A sensação de confiança, de esperança, o sentimento de que você está sendo bem cuidado, tudo isso veio do médico. E eu tenho certeza que todos nós temos experiências como essa, que estamos sob o cuidado de um bom médico. Isso faz toda a diferença. Então passamos por isso, por essas coisas, e estamos doentes de tantas maneiras, mas o Senhor é capaz de ministrar a nós exatamente o que precisamos e na hora certa. Ele é o perdoador e o médico. Ele pode curar todas as nossas doenças. Uma distinção para entendermos aqui. Primeiro, os fariseus estavam ali. Eles não tinham percepção de que eles estavam doentes. Eles pensavam que estavam plenos. Não temos um problema, você tem um problema. Isso mostra em quantas trevas, eles estavam em muitas trevas. Mas a percepção deles, claro, o Senhor disse para eles irem e aprender. Ide e aprendei o que significa. Isso significa, vocês não sabem muito, vocês têm de aprender algo aqui. Preciso aprender que eu desejo misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Isso é o que me motiva como médico. Lidar com pecadores e cobradores de impostos de tal maneira. Essa distinção está ali. O Senhor se revela de certa maneira. Mas o quanto precisamos dele desta maneira. Nunca devemos chegar ao ponto onde pensamos, eu estou bem, não tenho necessidade, estou saudável, estou bem. Vamos avançar, prosseguir. Se você chegar a esse ponto, se você começar a pensar dessa maneira, este é um lugar muito perigoso para estar. Então o Senhor veio aos necessitados, aos doentes, enfermos. E como nosso médico, o Senhor nos cura, principalmente em nosso espírito e em nossa alma, não principalmente em nosso corpo. Santos, temos de admitir que muitas vezes, mesmo na vida da igreja, algumas coisas podem acontecer a nós, nas nossas circunstâncias. Pode ser algum tipo de tragédia familiar, pode ser uma decepção grande, importante. Sofremos muitas coisas, passamos por muitas coisas. Podemos ser maltratados, até na vida da igreja, sermos ofendidos. Essas coisas podem operar em nós psicologicamente para nos derrubar, para nos fazer nos sentir desgastados, amargos. Isso é um tipo de doença e precisamos que o Senhor venha nos curar. Como nosso médico, Ele nos cura em nossa alma e no nosso corpo. Em Romanos 7, estava considerando isso essa manhã. Paulo conclui com a ideia: miserável homem que sou. Na verdade, ele está descrevendo uma enfermidade que ele está experimentando neste capítulo. E essa enfermidade descreve todos nós. No versículo 15 ele diz: porque não aprovo o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. O Paulo está confuso aqui? O que está acontecendo com Paulo? Ele está falando sobre a luta, o esforço entre a carne e o espírito. O pecado e Satanás que habita na nossa carne, a lei da nossa mente que nos faz querer fazer o bem e, ao mesmo tempo, sabemos que a lei do espírito da vida que nos liberta desta luta.
Mas ao descrever essa luta, você pode pensar, o que tem de errado com Paulo? Ele passou muito tempo lendo os livros? Então ele disse, já não sou eu mais que não quero, mas é o pecado que habita em mim. Na minha carne não habita nenhum, mas já não sou quem atua e o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Quando li Romanos 7 pela primeira vez, eu fiquei muito empolgada, porque Paulo estava descrevendo a minha vida. Vocês já desfrutaram de Romanos 7 assim? Eu não podia acreditar. Paulo, o grande apóstolo, em Romanos 7, e ele conclui, miserável homem que sou, por causa dessa luta que estava ocorrendo nele. Temos de perceber que Cristo estava descrevendo a sua enfermidade, sua doença, sua fraqueza. Ele precisava de Cristo como seu médico. Isso me lembra de uma história. Vou tentar ser rápido com essa história. Há um amado irmão em Dublin conosco, e ele nasceu e cresceu na Irlanda como católico romano. Quando ele fez 30 anos, ele ficou muito desesperado, tinha muita necessidade na sua vida humana. Ele tinha uma necessidade de médico. E por fim, ele foi salvo. Foi salvo numa igreja ecumênica ali. E a sua salvação foi real, verdadeira. E ele então começou a pregar nas ruas para aquela igreja. Durante 5 ou 6 anos, ele pregava o evangelho nas ruas. E por fim, ele alcançou um ponto onde ele ficou esgotado. Ele até disse ao Senhor, Senhor, me desculpe, mas eu vou desistir da vida cristã. Ele disse, eu até falei, você disse isso ao Senhor? E ele disse, sim, eu orei dessa maneira. Ele disse, Senhor, me desculpe, mas eu não posso mais fazer isso. Eu não consigo mais fazer isso. Ele estava numa viagem a trabalho, escutando um áudio da vida, uma fita de áudio da vida cristã normal do irmão Watchman Nee. E o irmão Nee disse, ninguém nunca viveu uma vida cristã normal, com exceção a um homem, Jesus o Nazareno. E quando ele escutou isso, assim como eu estava em Romanos 7, ele ficou tão empolgado. Uau, tá certo, é isso mesmo. Eu não consigo fazer isso, mas eu não preciso fazer isso. Cristo em mim pode fazer isso. Cristo é o único que viveu a vida cristã normal. Então ele ficou tão feliz, tão alegre, e ele começou a buscar um ministério. Toda vez que ele conseguia algo sobre o Watchman Nee, ele lia, começou a ler todos os livros. E mais para frente ele participou de um jantar com outros cristãos, e haviam cristãos de diversas partes do cristianismo ali na Irlanda. Eles se reuniram. E o irmão estava em uma mesa com várias outras pessoas. E uma delas era um pastor jovem que estava descrevendo como ele havia começado uma igreja no sul de Dublin. E ele estava muito orgulhoso do que ele havia cumprido, da sua realização. Então ele disse, sob a autoridade de quem você fez isso? E o pastor ficou um pouco chateado. E então ele disse, o que você quer dizer com isso? E o irmão disse, ele se referiu à autoridade e submissão de Watchman Nee, que não podemos fazer nada à parte da autoridade, separados da autoridade de Cristo. Ele é o cabeça do nosso serviço, da nossa obra. Bem, ali na mesa eles disseram, bem, você tem de ser cuidado, você tem que tomar cuidado com o Watchman Nee. Ele é bom, mas ele é um pouco místico demais. Ele disse, eu não me importo, eu só quero saber onde eu posso encontrar um lugar onde as pessoas se reúnem com esse ministério do Watchman Nee. Enquanto eles estavam conversando sobre isso, havia um casal da igreja em Dublin sentado ali. Eles também tinham sido convidados para essa reunião.
E eles pensaram, será que eu devo ir ou não? Mas eles tiveram essa sensação, vá a esta reunião. E eles sentam ali naquela mesa onde estava acontecendo aquela conversa. E após isso, após a reunião, eles foram até o irmão e perguntaram, você gosta de Watchmani? Nós também gostamos do Watchmani. Então, por fim, ele entrou nosso meio. Um irmão muito amado, querido. E eu pensei nele quando pensei em Romanos 7, com relação à fragilidade humana, à fraqueza humana em que todos experimentamos. Temos muito em comum com relação a essa questão, mas louvado seja o Senhor, irmãos, pelo nosso médico. Somos o povo mais abençoado ao desfrutarmos de Cristo como nosso médico. Embora o Senhor possa ou não nos curar em nosso corpo, Ele está sempre pronto para curar-nos em todas as partes do nosso espírito e alma. A cura do Senhor como nosso médico não é principalmente física, mas espiritual. Ele é aquele que cura nossas doenças espirituais. Notem a palavra cura. A palavra cura aparece várias vezes, repetidamente. A experiência de Paulo na parte final de seu ministério nos ajuda a ter um apreço adequado por Cristo como médico dos crentes. Em conexão com essa questão da cura, também quero fazer uma referência a Êxodo 15. E você pode pensar, como voltamos a isso? Bem, você tem as águas amargas de Mara. E vou ler alguns versículos. Então Moisés levou o povo de Israel para o deserto de Sur. E eles estavam 3 dias no deserto e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, eles não podiam beber das águas de Mara, pois elas estavam amargas. Então, por isso foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Fui lembrado dessa sessão, porque muitas vezes, santos, temos de lembrar que temos circunstâncias amargas humanamente, no nosso emprego, na nossa família, talvez até na vida da igreja, há uma ofensa entre os irmãos, uma ofensa no nosso serviço. E simplesmente estamos amargos, chateados, e essas circunstâncias, elas pesam em nós, de certa maneira. Mas o que fazemos com isso? Como lidamos com isso? Precisamos de Cristo como nosso médico para curar o nosso interior, a nossa mente, vontade e emoção. Mas até mais especificamente, vamos perceber, vou ler aqui uma porção do Ministério do Estudo Vida de Êxodo, para nos ajudar a entender isso. A palavra do Senhor em Êxodo 15, 26 indica que aos seus olhos os filhos de Israel estavam doentes e necessitavam de cura. Caso contrário, o Senhor não teria usado o título, o Senhor que te sara. Lemos o versículo. Como o Senhor Jesus disse, somente os enfermos precisam de médico. O fato de que os filhos de Israel precisavam de Jeová para curá-los, indica que eles estavam doentes, enfermos. O mesmo é verdade conosco hoje. Em certas partes do nosso interior, ainda estamos doentes e precisamos da cura do Senhor. Como mostramos, o processo da cura acontece ao sermos tocados pela cruz de Cristo. Isso está baseado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, onde vemos que o Senhor carregou os nossos pecados na árvore, no madeiro.
para vivermos para a justiça, pela sua cruz somos curados. Então temos o Senhor como nosso médico, mas também com este médico temos a cruz. E esta cruz cura as enfermidades e as feridas que temos no nosso interior. Como mostramos, o processo da cura ocorre ao sermos tocados pela cruz de Cristo. A única maneira de sermos tocados pela cruz é termos a visão da árvore e lançar essa árvore no lugar que precisa ser curado. Se a sua mente está amarga, aplique a árvore à sua mente. Se a sua atitude para com alguém ou algo é amarga, lance a árvore, aplique a árvore à sua atitude. Faça isso com cada parte do seu e pouco a pouco você será curado. Todas as vezes que experimentamos a cruz de Cristo, temos uma percepção mais profunda da nossa necessidade de sermos curados pela cruz, pelo toque da cruz. Temos de ser identificados com a crucificação de Cristo ao aplicarmos a cruz a cada parte do nosso ser que está doente e amarga. Então essas partes serão curadas desta maneira diariamente até hora a hora o Senhor Jesus se tornará aquele que nos cura. E essa parte é importante. Quanto mais somos curados pelo Senhor, mais temos um ouvido para escutar a sua voz, um coração para guardar os seus mandamentos e uma disposição para obedecê-lo. Se não formos curados, permaneceremos rebeldes em todos os aspectos do nosso ser. O nosso ser natural é uma constituição da rebelião, pois o elemento da rebelião está em todas as nossas partes interiores. Oh, como precisamos ser curados ao vermos a cruz e ao termos a cruz aplicada a nós. Agradecemos o Senhor, santos, que temos tal médico e a cruz está tão disponível a nós experiencialmente. Temos de aplicar Cristo às nossas circunstâncias amargas. Todos experienciamos circunstâncias amargas, ofensas, tragédias. E essas coisas podem nos... Temos de aplicar a cruz a todas essas situações. Eu encorajo a vocês olharem 1 Pedro 2:24. Lemos o ponto E, a experiência de Paulo, na parte final do seu ministério, nos ajuda a ter um apreço adequado por Cristo como médico dos crentes. Em 2 Timóteo 4:20, Paulo diz: eu deveria ter testado essa palavra Trófimo. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Trófimo, essa palavra é difícil. O apóstolo Paulo deixou uma pessoa que lhe era tão próxima doente, sem exercer oração de cura por ele. Então vemos aqui nesta sessão, santos, que o Senhor, em contraste com essa ideia de cura miraculosa que vemos na religião, na verdade o Senhor não estava interessado nisso. Ele é totalmente capaz de curar as pessoas fisicamente. Não devemos diminuir este aspecto. Mas vemos em Paulo e nas experiências aqui descritas que, na verdade, o encargo aqui é a cura da nossa mente, vontade e emoção. Paulo também não exerceu seu dom de cura para curar Timóteo da sua doença de estômago. Antes, Paulo o instruiu a tomar o caminho natural para a cura. Paulo encorajou Timóteo a tomar um pouco de vinho e deixou Trófimo em Mileto. Paulo cuidou dos seus cooperadores de maneira bastante humana. A razão pela qual Paulo cuidou deles dessa maneira é que no momento de sofrimento, Paulo e seus cooperadores estavam sob a disciplina da vida interior, em vez de estar sob o poder do dom exterior. Este é o ponto-chave. É uma questão da vida interior e não de um poder miraculoso. O primeiro é de graça em vida, o segundo é de dom em poder, poder miraculoso. A experiência de Paulo deve ajudar-nos a ver que, em geral, a cura de Cristo hoje é para o espírito e a alma.
E este próximo ponto é chave. Se tivermos essa visão, confiaremos em Cristo e o experimentaremos como nosso médico. Aleluia! Cristo é o nosso médico. Fui lembrado de Malaquias 4:2. Vemos o sol da justiça que vem com cura nas suas asas. É como as asas que vêm e junta todos os pintinhos. Desculpa. Ele vem, eu sou como uma galinha que junta todos os pintinhos. Eles estão próximos do meu peito de maneira íntima. Dessa maneira, podemos experimentar o Senhor como aquele que nos cura. Então, Ele vem com cura em suas asas. Louvado seja o Senhor pelo nosso Cristo. E no versículo 2 diz que, uma vez que vocês desfrutam isso, são como bezerros soltos da estrebaria. Quando eu vi isso, eu vi bezerros dançando, eles estavam saltando depois de serem alimentados. Quando tocamos o Senhor e permitimos que o Senhor nos toque, como esse médico agradável, cuidando de todas as nossas necessidades, Ele nos inspira com confiança e fé a confiar nele, para confiarmos nele, de que Ele saciará todas as nossas necessidades. Seremos como esses bezerros soltos, regozijando, saltando. Ok. Como nosso médico, Cristo tem autoridade de curar. Sua cura não é simplesmente uma questão de poder, mas também de autoridade. Não há necessidade de Ele tocar-nos diretamente a fim de nos curar. Ele precisa simplesmente falar uma palavra e a sua autoridade vem com sua palavra para nos curar. Isso, claro, está baseado na experiência do centurião em Mateus 8. Onde o centurião diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, entre na minha casa, mas apenas dize uma palavra, o meu criado será curado. Nosso médico nos cura com sua autoridade. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor, como médico, Ele está nessa obra de cura, mas não... Isso não é uma coisa. Na verdade, o próprio Cristo é a cura. Então, vamos entrar agora no algarismo romano 3. Vamos ler juntos. Em Mateus e Apocalipse, Cristo é revelado como noivo. Agora, o que eu desfrutei sobre este esboço é que temos estes pares do médico com o noivo. Este par, louvado seja o Senhor por Cristo, como o nosso médico e o nosso noivo. Tanto o médico quanto o noivo são as pessoas mais prazerosas, agradáveis. Então, com o noivo, aqui, o Senhor revela-se aos discípulos de João que, na verdade, eles tinham entrado como uma nova religião. Por um lado, temos os fariseus questionando por que o Senhor está ali reclinado com os cobradores de impostos e pecadores. Agora, temos os discípulos de João, no versículo 14, vindo a ele dizendo: por que nós? Se você é um discípulo de João, ele saiu da religião para anunciar a vinda de Cristo e agora você foi eleito a ser unido aos fariseus. E eles disseram: por que nós, os fariseus, não queremos nos juntar aos fariseus? Então, esses discípulos de João não estavam muito claros. Eles disseram: por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? E a resposta do Senhor foi muito doce a resposta dele, porque ele se comparou. Ele disse: o próprio João já tinha revelado às pessoas que o Senhor estava vindo como noivo. Ele já havia revelado isso, mas a resposta do Senhor foi: os filhos podem acaso estar tristes, os companheiros do noivo, enquanto o noivo está com eles? Então, João já havia descrito o Senhor dessa maneira. E agora o Senhor está confirmando: eu sou o noivo.
Vocês são os filhos, os companheiros dos noivos. Vocês são meus companheiros. Vocês estão aqui como os companheiros do noivo. E esses podem ser transformados na própria noiva. Mas o ponto aqui é que ele está dizendo-lhes: os companheiros do noivo não podem estar tristes. Não é hora para estar triste agora. Agora é hora de regozijar, de estar alegre, porque o noivo está aqui. Eu estou aqui, a minha presença está aqui. Eu estou aqui no seu meio. Agora é tempo de regozijar e desfrutar. Isso não é um funeral. Esse é uma boda, um casamento, pois Cristo é o nosso noivo. Aleluia. Este médico fez uma obra de cura. Ele veio. Qualquer amargura, enfermidade que tenhamos experimentado, o Senhor vem. Ele entra para ministrar a nós, para nos curar. E agora Ele nos diz: eu sou o teu noivo. E eu estou te preparando para ser a minha noiva. É isso que está acontecendo. Tem este par aqui do noivo do médico com o noivo em Mateus 9. É tremendo isso, é tremendo. E isso deve falar a nós, santos, nesses dias. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, tantas coisas negativas, nos desencorajando, mas temos o Senhor como nosso médico e também estamos sendo preparados para ser a sua noiva, pois Ele está conosco como o noivo. Então, Mateus 25:1 é uma palavra adicional acerca do Senhor Jesus como noivo. Esse versículo diz: naquele tempo o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Ó santos, estamos aqui como as virgens, preparando-nos para a vinda do Senhor como nosso noivo. O Senhor busca conferência após conferência, diariamente, na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva. O Senhor está envolvido em preparar a sua noiva. Aleluia, somos o povo mais abençoado. Esse versículo, Mateus 21:5, revela que o Senhor voltará como noivo, como a pessoa mais agradável e atraente. A Bíblia revela que Cristo é Deus corporificado para ter a noiva. Portanto, a posição de Cristo é a de noivo. Então, começamos descrevendo essa conferência é sobre o Cristo todo inclusivo. E vimos essa questão de Cristo como nosso médico e agora o consideramos como nosso noivo. Você pode imaginar? Estamos nos casando com Cristo. Ele é o nosso noivo. Que pessoa agradável ao noivo. Já fomos a muitos casamentos. E vocês sabem, o noivo, quando ele está ali, ele está esperando a sua noiva. Que cena prazerosa, agradável. É tão agradável a todos nós que estamos ali participando do casamento. Como noivo, ele é a pessoa agradável para o nosso desfrute. Eu gosto dessa palavra agradável. Cristo não é tão agradável a vocês como o médico e o noivo? Oh, que amável, que pessoa amável ele é. Podemos ser cobradores de impostos, pecadores, mas no que diz respeito a ele, ele está reclinado conosco, ele está ali para nos curar e ao desfrutarmos da sua presença, ele está nos preparando para ser a sua noiva. Devemos apreciar Cristo não somente como nosso médico para a restauração da vida, mas também como nosso noivo para um desfrute vivo na sua presença. Então, mais uma vez, experiência e desfrute. Santos, para seguir o que o irmão Ed disse ontem, e escutamos isso recentemente nos treinamentos, que não estejamos parados na experiência, mas que possamos avançar para o desfrute. E creio que esta mensagem, se tomarmos essa mensagem, comermos, assimilarmos essas palavras em nós, essas palavras nos farão desfrutar Cristo.
Simplesmente tomem as palavras. Simplesmente essa questão, o Cristo todo inclusivo revelado em Mateus. Essa conferência é sobre isso. Que tal isso? E Cristo como nosso médico, e Cristo como nosso noivo. Uau, tem tanto para vermos aqui, tanto para desfrutarmos aqui. Não simplesmente para estudarmos isso de forma acadêmica, como exercício acadêmico. Santos, o Senhor aqui, a sua presença está conosco. O noivo está na sala, está aqui, e ele está trabalhando na sua noiva. Eu estou esperando, e não será por tanto tempo. O dia das bodas está chegando. Aleluia por Cristo como nosso noivo. Apocalipse 19, de 7 a 9, desvenda Cristo como noivo. Esses versículos são muito importantes. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória. Porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. E me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados, bem-aventurados somos nós, os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Esses versículos revelam que o Senhor Jesus é o Cordeiro como o noivo. Cristo é apresentado tanto como o Cordeiro, quanto como o noivo. No Evangelho de João, Cristo é revelado como o Cordeiro que veio para tirar o pecado e como o noivo que veio para que ele tenha a noiva. O Cordeiro é para a redenção e o noivo é para o casamento. Aleluia! Cristo é o nosso noivo. Todos estamos nos preparando para o dia do casamento. A redenção foi efetuada por Cristo como o Cordeiro de Deus, e o casamento acontecerá quando Cristo, como noivo vindouro, tomar a sua noiva. Como noivo, Cristo deve ter um casamento. Nossa posição é de noiva, e a posição do Cristo vindouro é de noivo. Então, se o Senhor está se revelando aqui aos discípulos de João e também aos seus próprios discípulos como noivo, isso indica que deve haver um casamento. Isso também indica que deve haver uma noiva. E adivinha o que? Nós somos a noiva. O dia do casamento está chegando. Que misericórdia, santos. Mas precisamos avançar no nosso desfrute de Cristo. Não somente para desfrutá-lo como nosso médico. Sim, precisamos dele. E sou tão grato que ele vem a nós dessa maneira. Ele vem como médico para nos curar dessas coisas. Sabe, às vezes na vida da igreja podemos nos tornar muito amargos com relação a uma situação. Somos maltratados ou talvez isso até tenha acontecido, mas como lidamos com essas coisas? É como José disse no Antigo Testamento, você fez isso para o mal, mas Deus fez isso para o bem. Somos maltratados, há situações que podem acontecer que não estão fora do nosso controle. Às vezes você pode estar num acidente, você não tem nada a ver com aquilo, mas naquele momento o que você precisa é de Cristo como seu médico. Mas como médico, ele está curando. A sua cura é com intenção para que aquele que for curado, o paciente, por um lado somos os pacientes, mas estamos sendo preparados para sermos a noiva. O Senhor está fazendo a sua obra de cura entre nós. Hoje, ganhando mais espaço na nossa mente, vontade e emoção, espalhando-se do nosso espírito para a nossa alma, apacentando a nossa alma, o Senhor é capaz de introduzir a sua obra de cura em nós, por meio das experiências da cruz, experiência do Espírito e experiência da comunhão. E dessa maneira, o Senhor pode ministrar
a cura que precisamos. E nesta cura está a intenção, um embelezamento, uma preparação que nos prepara para aquele dia, o dia do casamento. Então, por um lado, ele é o noivo, mas não somente o noivo, ele também é o médico, mas ele não é somente o médico, ele é tanto o médico e o noivo. E desta maneira, ele supre todas as nossas necessidades. E ele alcança o que está no seu coração, que é realmente o que ele está fazendo entre nós nesses dias. Estamos na terra, escutem isso, estamos na terra sendo preparados para nos tornarmos a noiva e nos encontrarmos com Ele. E Ele está no trono, no terceiro céu, preparado para vir como noivo, para se encontrar conosco. Então, santos, estamos sendo preparados. Este é o estágio em que estamos. Estamos no estágio de preparação, de sermos preparados. Ele já está pronto. Ele está pronto. Já está preparado. Ele já está pronto. Correto? Ele está no trono, no terceiro céu, preparado. Ele está pronto, esperando. Ele está desejoso. Ele está intercedendo por nós. Está orando por nós agora mesmo. Ele está intercedendo nos céus para que o nosso desfrute aumente. A nossa visão seja elevada além de nós, para fora da nossa situação, para o contemplarmos como nosso médico e o nosso noivo. E dessa maneira, estamos sendo preparados. Oh, que misericórdia, santos, é por isso que estamos aqui. Essa é a meta da nossa vida humana. A meta da nossa vida cristã, na nossa vida da igreja. Sermos preparados para sermos a noiva, para o encontrarmos. Ponto final. Ele vem como noivo e nós vamos como a noiva. Aleluia! Ele vem. Não há dúvida, ele está vindo, ele vem. Até muitos cristãos, eu diria até, talvez até alguns incrédulos creiam que Cristo está voltando. Isso é algo da fé, a segunda vinda de Cristo. As pessoas creem nisso. Mas para que ele está voltando? Ele está vindo para a sua noiva. Então, ele está vindo e nós estamos indo. Ele está preparado e nós estamos sendo preparados. Então, santos, esta é a vida da igreja. Essa é a meta da vida da igreja. Não só ter uma situação local para nós mesmos, mas para entremesclarmos com outros nas nossas igrejas locais e também além das nossas igrejas locais, para que o Senhor possa nos preparar para sermos a sua noiva. Oh, que misericórdia, santos! Vocês não estão gratos que temos este Cristo, que é o nosso médico, o melhor médico, o melhor cuidador. Tudo o que precisamos, Ele está ali para nos dar a certeza, a confiança, a esperança, para percebermos que a obra que Ele está fazendo em nós, Ele fará até estar completa, até completar, para sermos então a noiva para Cristo. Aleluia por isso. O que eu gostaria de fazer agora, santos, para concluir a nossa mensagem, eu gostaria de cantar o hino 1315. 1315. Então concluiremos essa mensagem. Regozijai-vos, nosso noivo está vindo logo, sim. O cântico das nossas bodas cantaremos nós, enfim. Que dia glorioso! Cristo, que amamos, vai voltar. Com lâmpadas brilhando, vamos até Ele o saudar. Regozijai-vos, nosso noivo está vindo logo, sim. O
cântico das nossas bodas, cantaremos nós, enfim. Azeite precioso, vamos cada dia, pois, comprar, enchendo as vasilhas antes de ouvi-lo nos chamar. Que dia glorioso! Cristo que amamos vai voltar, com lâmpadas brilhando. Vamos até Ele o saudar. Regozijai-vos, nosso noivo está vindo logo. Sim, o cântico das nossas bodas, cantaremos nós, enfim. Que gozo preparar-se para se casar com o Senhor. Até tribulações ter para desfrutar o seu amor. Que dia glorioso! Cristo que amamos vai voltar, com lâmpadas brilhando. Vamos até Ele o saudar. Regozijai-vos, nosso noivo está vindo logo, sim. O cântico das nossas bodas, cantaremos nós, enfim. Que grande alegria este casamento vai trazer. Depois festejaremos sempre, por 1000 anos, que prazer. Que dia glorioso! Cristo que amamos vai voltar, com lâmpadas brilhando. Vamos até Ele o saudar. Regozijai-vos, nosso noivo está vindo logo. Sim, o cântico das nossas bodas, cantaremos nós, enfim. Amém. Amém. Regozijai-vos, nosso noivo está vindo. Aleluia. Santos, que tal orarmos por 30 segundos? E então o irmão Bob virá até aqui. Amém.